Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos meus queridos amados irmãos. A paz para o Brasil, né? Para o mundo e para todos meus queridos amados irmãos, né? Que estão aí do outro lado, né? Do outro lado. Você que está aí do outro lado, que está assistindo esse vídeo, né? Está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tanto você, mulher de Deus, homem de Deus, o Senhor da glória abençoe a cada um de vocês. Amém? A mensagem que você vai ouvir hoje, talvez é muito raro você ouvir hoje em dia nas igrejas. Muito raro. É porque as coisas estão mais atualizadas. Até parece isso. Mas hoje eu quero falar sobre os falsos profetas. Os falsos profetas. E olha que eles estão por aí, hein? Estão por aí. Quer saber por que eles estão por aí? Porque no fim dos tempos, eles iriam aparecer. E nós já estamos em reta final. Nós já estamos, bem dizer, no fim dos tempos. É tempo deles aparecer. E quando eles aparecem, eles saem profetizando uma coisa que Deus nunca falou. Eles saem falando coisas que Deus nunca falou para eles falar. Sabe disso? E até mesmo eles dizem que é Deus. E na verdade, não é. Eles saem revelando coisas, mostrando coisas, falando que está acontecendo isso com a sua vida, né? Passando coisas na vida, sem estar acontecendo nada. Sabe disso? E por causa disso, tem muitas pessoas hoje em dia longe de Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia afastadas da presença de Deus por causa desses falsos profetas, desses falsos mestres. Sabia disso? Muitos deles dizem, né? Eis que eu estou vendo. E ele não está vendo nada, porque Deus não está mostrando nada. Eis que eu te digo. Não diz nada, porque Deus não está dizendo nada. Eis que eu te mostro. Deus não está mostrando nada para ele. E ele está profetizando igualmente um doido. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou que no fim dos tempos, os falsos profetas, ele iria aparecer. Sabe disso? Você já ouviu falar dessa mensagem, não já? Que é Mateus, capítulo 7, verso 15. Olha o que diz. Em Mateus, no capítulo 7, né? Que é no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 15. Olha o título aí. Olha o que diz o título aqui, ó. Os falsos profetas. Quando se fala nos falsos profetas, isso está sugerindo aonde? No plural. Ó, falsos. Ó, falsos. Se fosse falso, ó, falso e falsos. Tá vendo? Aí, quando se fala falsos, é porque está no plural. Está sugerindo que é muitos deles. É mais do que 2, 3, 4, 5 e assim vai. Só que hoje em dia são milhares deles, são muitos deles por aí, né? E o falso profeta, ele não aceita a verdadeira mensagem de Deus. O falso profeta, ele nunca prega do jeito que está escrito na Bíblia. Nunca. Sabe disso? O falso profeta, ele nunca vai passar uma verdadeira mensagem. Ele nunca vai pregar a verdadeira palavra de Deus. Nunca. Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele prega do jeito que está escrito. Mas o falso profeta, ele fica enrolando, retorcendo a palavra de Deus, misturado com mentira e a verdade. Para que você nunca conheça a verdadeira mensagem de Deus. É por isso que quando está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando fala conhecer a verdade, essa é a verdade. E quando se fala de libertar, é libertar você do vício, libertar você do mundo, fazer você renunciar às coisas do mundo, fazer você entrar no reino do céu. Sabe disso? Desse jeito. A palavra de Deus está dizendo aqui, né? No verso 15 de Mateus, capítulo 7, verso 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores.
lobos devoradores. Pelos seus frutos os conheces. E vos o conhecem. E colhem-se. Colhe-se, quer dizer. Olha o que diz aqui no verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ó, o conhecereis. Olha o que diz mais no verso 21. Ó. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Será que você faz a vontade de Deus mesmo? Será que você está pregando mesmo o verdadeiro evangelho? Será que você está andando mesmo no verdadeiro caminho? Será que você mesmo está pregando o verdadeiro evangelho para o povo? Cuidado, hein? Cuidado, nem tudo que se vê por aí, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado. Cuidado. Olha o que diz mais. Olha o que diz. E que estais no céu, ó. Que estais no céu. 22. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome exprimos demônios, quer dizer, expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Milagres, quer dizer, maravilha, milagre. Não é isso? Verso 23 diz assim, então lhes direi explicitamente, quer dizer, claramente, nunca vos conheci. Aparta-vos de mim os que praticam a iniquidade. Voltando, vou explicar melhor essa mensagem, vou explicar melhor para você essa mensagem. Vou explicar no começo aqui. Do verso 15 aqui, de Mateus 7, verso 15 diz assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Sabe o que quer dizer isso? Está querendo dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo foi que falou aqui, o Cristo. Sabe disso? O Filho de Deus foi que falou essa mensagem. Ele estava nos alertando. Nos alertando de quê? Que no fim dos tempos iria aparecer homem. Homem, olha só, homem. Parecido com um verdadeiro profeta. Aqui está o verdadeiro profeta e o falso profeta. Tem alguma diferença entre eles? São iguais, não é isso? São iguais. E como você vai saber qual é o verdadeiro? Como? Se eles se vestem do mesmo jeito. Se eles têm a mesma postura. Me diz aí, como é que você vai saber do verdadeiro profeta? Qual é o verdadeiro profeta? Como? Se eles se vestem do mesmo jeito. Se eles andam do mesmo jeito. Se eles saem por aí do mesmo jeito. A diferença é que um serve a Deus e o outro não serve. A diferença é que um engana e o outro não engana. A diferença é que um prega o verdadeiro evangelho, o outro não prega. A diferença é que o verdadeiro profeta, ele prega os 10 mandamentos de Deus. Ele aceita os 10 mandamentos de Deus. Ele fala sobre os 10 mandamentos de Deus. E aceita. O falso profeta, ele não aceita os 10 mandamentos. O falso profeta, ele não prega do jeito que está escrito aqui. O falso profeta, ele não prega. Ele enrola. Sabe disso? A palavra de Deus diz, né? Que no fim dos tempos iria aparecer esses falsos profetas. Ele ia se colocar no meio de nós. Eles vivem no meio do povo de Deus. Para quê? Para que os falsos profetas, eles iriam estar no meio do povo de Deus? Por quê? Você quer saber por quê? Porque os falsos profetas, eles estão no meio do povo de Deus. Eles iriam, né, afastar o povo de Deus. Né, se afastar o povo de Deus. Afastar eles. Sabe disso? Como assim? Profetizando uma coisa que Deus não mandou. Falando uma coisa que Deus não falou. Olha só. Mostrando uma coisa que Deus não mostrou. Revelando uma coisa que Deus não revelou. E por causa disso, muitos
estão longe da presença de Deus. Por causa dessas falsas profecias, muitos estão longe de Deus. Afastaram-se de Deus, estão longe da igreja. Não querem mais nada com a igreja por causa dessas falsas profecias. Sabe disso? Então, os falsos profetas, você conhece eles pelos frutos. Sabe disso? Pelos frutos. Os falsos profetas, ele está de olho nas ovelhas. Sabe disso? Mas ele não quer nada com a ovelha, não. Ele quer só destruir a vida das ovelhas. Profetizando coisa que não existe. Falando coisa que Deus não falou. Revelando coisas que Deus não revelou nada. Só para você ter ideia, quando o profeta é de Deus mesmo, algo acontece. Lembra de Elias? Lembra? Elias, quando ele chegou no Monte Carmelo, né? Onde se juntou todo aquele povo, aqueles falsos profetas ali, né? Não eram falsos profetas, né? 450, né, profetas de Baal. Ali todos eles eram falsos, né? Era falso. E o próprio Elias fez um desafio. Elias fez um desafio. Sabe disso? Fez um desafio. Aquele que descer fogo do céu, não é isso? Aquele que consome todo o altar, esse é o Deus de Israel. Né? E aquele que Deus não responder, darás o direito de ser excluído. Excluído. Não é isso? Só que o próprio Elias, né, o homem de Deus, ele mesmo falou. Quando eles estavam, todos eles clamando ali pelo Baal, e nada estava acontecendo. Tá vendo? Olha a diferença. Nada acontecia. E eram muitos profetas ali, muitos. E o próprio Elias, ele mesmo falou, clama mais alto. Deve estar em algum lugar. Deve estar, como se fosse o que tal, ocupado. Clama mais alto. Chama mais alto, né? Elias, ele estava zombando. Porque verdadeiramente Elias, ele sabia. Ele tinha certeza absoluta que aqueles profetas, né? Todos eles eram falsos. Tá vendo? O verdadeiro profeta, quando ele fala, acontece. Mas quando o falso profeta fala, não acontece. Quando não acontece, as pessoas ficam tristes, desanimadas. Se acha que foi enganado. E tem muitos deles fora da igreja por causa disso. Por causa das falsas mensagens. Por causa das falsas profecias. Sabe disso? Olha o que diz mais. Elias agora vai falar assim, então, já que nada aconteceu, já que Baal não ouviu, né? Sabe o que é que vocês vão fazer agora? Sabe o que vocês vão fazer agora? Agora pega um bocado de água aí, galões de água, né? Coloca aí todo arredor. Arredor aí, joga em cima aí, joga em cima do altar aí, em cima de alguma coisa aí, e enche de água tudo aí. Enche. Talvez eles fazendo isso, talvez ficou até zombando, rindo, né? Só que quando Elias clamou a Deus, né? Fogo do céu desceu. E consumiu todo aquele altar, né? Lambeu todo isso ali, rapaz. Né? Deixou só o chão mesmo. Imagina. E aquele boi, né? Com certeza tinha um boi ali em cima. E foi consumido. Só para demonstrar que Deus é com um verdadeiro profeta. Que Deus é Deus. E quando o verdadeiro profeta ele fala, algo acontece. Acontece. Quando o verdadeiro profeta ele fala, ele acontece. Mas quando o falso profeta fala, nada acontece. Nada. E por causa disso, muitas pessoas estão fora da igreja. Por causa disso, tem muita pessoa hoje triste, abatida, não quer mais nem saber de igreja. Por causa desses falsos mestres, falsos profetas. É o que mais tem hoje em dia.
O que mais tem hoje em dia? Tenha cuidado você. Jesus Cristo ele mesmo falou que no fim dos tempos ele ia aparecer eles por aí, profetizando igualmente um louco. Igualmente um doido mesmo. Profetizando desesperadamente. É o que mais tem hoje em dia. Sabe disso? Eu não sou nem louco. Eu não sou nem doido falar uma coisa que Deus nunca mandou falar. Eu não sou nem doido profetizar uma coisa que Deus não mandou profetizar. Quer saber por quê? Porque a maior revelação, a maior profecia está onde? Na Bíblia. Lê a Bíblia. Você quer saber mesmo de profecia? Você quer mesmo saber de revelação? Lê o Apocalipse. Apocalipse, rapaz. Você quer ver mesmo uma revelação? Vou ler aqui uma revelação para você. Né? Vou ler aqui uma revelação para você. Olha aqui, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Verso 7 diz assim, ó. Olha Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha o que diz, ó. Eis que vem com as nuvens. Com as nuvens. Olha só. Olha só, com as nuvens. E todo olho verá. Até mesmo, ó, até quantos? Aqueles que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Certamente. Amém. Olha só. Quer ler do começo aqui? Vamos ler daqui do verso 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Ó. Revelação de Jesus Cristo. Ó. Revelação de Jesus Cristo. Olha só. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. O que será que vai acontecer em breve? Alguém sabe me dizer? O que vai acontecer em breve? Que deve acontecer. E que... Olha aí, o que vai acontecer em breve. Deve acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou aos seus servos. Servo João. Seu servo João. Olha o que diz aí no verso 3. Ó. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra da profecia quando as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Aí. A maior profecia, né? Até que foi lida agora. Que o próprio Deus, né? Passou para o Filho. O próprio Deus, o Pai revelou para o Filho revelou para o anjo, e o anjo a João, ao anjo da igreja. E aí? Gostou? Você quer beber? Tem muitas outras revelações lindas aqui na Bíblia, e Apocalipse. E uma delas é que diz, eis que venham sem demora. Eis que venham sem demora. Ó. Eis que venham sem demora. Ele está vindo. Ele está vindo. Não vai mais demorar, não. É só você ver as coisas que estão acontecendo no mundo. É só você ver os sinais no mundo. Presta atenção. Só para você ver que o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, ele falou em Mateus no capítulo 24. Né? Falou que muitos, né? Mateus capítulo 24. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 24, que o próprio Cristo mesmo falou, ó. 24. Olha o que diz. No capítulo 24 e verso 4. Olha, 24, verso 4. Mateus 24, verso 4 diz assim, ó. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Será que você já ouviu falar sobre isso? Será? Será que você já ouviu falar que tem algumas pessoas dizendo, eu sou o Cristo? Só que no Brasil, se duvidar, tem, eu acho que é 2, se eu não me engano. Então, o em Cristo, né? O em Cristo, né? Tem outro ainda, mais ainda. E tem outros também lá nos Estados Unidos, tem um dizendo que é o Cristo, não é isso?
Tem em outros países dizendo, né? Eu sou o Cristo, tal. E tem muitos seguidores eles, muitos. Quando está acontecendo isso, as pessoas dizendo que é o Cristo, né? É porque o dia está se aproximando. Aquele grande dia está chegando, onde abraçará todo mundo. Presta atenção, vocês. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Só acredita quem não quer. Quem não quer. Sabe disso? Só para você ter ideia aqui, né? Quando se trata do falso profeta, o falso profeta ele nunca vai pregar uma verdadeira mensagem para você, nunca. Sabe disso? Nunca. Sabe disso? A verdadeira igreja de Deus, ela prega o verdadeiro evangelho. Ela não esconde o verdadeiro evangelho, mas prega o verdadeiro evangelho. Sabe disso? O falso profeta, a única coisa que ele... O objetivo dele, do falso profeta, é afastar você de Deus. Destruir a sua vida, destruir seu lar, destruir sua família. E muito mais ainda. Destruir seu casamento. Sabe disso? Você sabia que muitos falsos profetas já me criticaram muito? Sabia disso? Muitos falsos profetas já me falaram mal de mim, aquilo outro. Sabia disso? Tentando destruir a minha vida. Sabia que muitos falsos profetas já falaram blá, 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 blá por aí de mim? Muitos. Quer saber por quê? Porque quando você dá fruto, isso incomoda as pessoas. Quando você cresce, isso incomoda as pessoas. É igualmente um pé de árvore, um pé de manga. Vou botar um pé de manga, não é isso? Um pé de manga. Quando ele está cheio de manga, manguinha madura, não é isso? Manga, fruto. Todo mundo quer jogar pedra, jogar pau, pedra, não é isso? Todo mundo. Não é isso? Mas se o pé de manga não tiver fruto, se não tiver manga, as pessoas não olham. Sabe disso? Tá nem aí. Quando você é um verdadeiro homem de Deus, quando você é uma verdadeira mulher de Deus, todo mundo fala mal de você. Todo mundo. Todo mundo fala mal. Fofoca, critica, te persegue, quer destruir, quer falar mal de você. Sabia disso? Mas quando é um falso profeta, todo mundo aplaude. Todo mundo aceita. Quer saber por quê? Porque aquilo que vem do inferno, aquilo que vem do próprio demônio, que vem do inferno, todo mundo aceita, aplaude, recebe aquilo outro. Mas quando é de Deus, as pessoas não recebem, não aceitam, fica triste, fica batido. Sabe disso? É desse jeito. Eu fico imaginando quando Elias, né, o Moisés, quando ele tirou o povo lá da escravidão, tirou o povo do Egito, né? O povo reclamava muito, murmurava, não é isso? Quando Deus operava através de Moisés, o povo se alegrava, né? Animava, andava poucos, né? Dava poucos passos, né? Andava um pouquinho, o povo se entristecia, o povo reclamava, o povo murmurava, né? Quer saber por quê? Porque era o verdadeiro profeta. Moisés era um verdadeiro profeta, rapaz. Moisés foi um grande profeta na terra, Moisés. Mas o povo estava triste. Sabe disso? Estava triste. Lembra quando aquele povo fizeram um bezerro de ouro? Lembra? Todo mundo se alegraram com aquilo. Tá vendo? E ali tinha um homem, né? Que ajudou o povo a fazer o bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro ali. Para adorar, dar sacrifício, aquilo outro. E os povos aplaudindo, né? Indo na voz daquele homem. É desse jeito. Só que quando era o Moisés, né? Moisés foi um grande profeta na terra. Você sabe disso. Só que as pessoas estavam tristes. Estava triste. Por quê? Porque era o verdadeiro profeta de Deus. Verdadeiro. Mas quando é o falso profeta falando besteira,
falando coisas que não existem, falando coisas que Deus não falou, mostrando coisas que Deus não mostrou, revelando aquilo que Deus não revelou nada. Todo mundo recebe, aplaude e sai feliz. Sabe disso? Dá para entender isso? Mas quando é o verdadeiro profeta, as pessoas querem criticar. Só para você ter ideia. Prega a verdade hoje em dia. Prega a verdade que eu quero ver. Prega. Em primeiro lugar, você vai expulso. Nunca mais você prega naquele lugar. Sabia disso? Nunca mais. Quer saber por quê? Porque as pessoas aceitam mais o engano do que a verdade. As pessoas estão tão acostumadas a ser enganadas hoje em dia. Sabia disso? Que elas não estão nem aí. Aceitam de qualquer jeito. Você tem ideia de quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus por causa das falsas profecias? Me diz aí quantos. Uma pessoa aí falou assim, né? Um pastor falou assim: meu filho, vai acontecer assim contigo. Até hoje. E não vai acontecer. Se for de Deus, acontece. Se não for, não vai acontecer. Desse jeito. Só que o fim desses falsos profetas está chegando. Está chegando. Um dia todos eles vão ter um encontro com Deus. Um dia todos eles vão ser chamados para um prestamento de conta. Prestamento de conta. Aí vamos ver quem é quem. Vamos ver. Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, né? Que fala exatamente no verso 11 aqui. Olha o que diz aí, ó, no verso 11. Apocalipse 13, verso 11 diz assim, ó. Olha o título aí, ó. A besta que emerge da terra. Que besta é essa? Que besta é essa que sai da terra? Você já viu um animal assim, uma besta fera, sair de dentro da terra? Rapaz, se um dia eu ver um negócio desse, pensa numa carreira grande. Eu acho que eu dou uma carreira tão grande, só fica poeira. Sabia? Porque só vê um animal, né, uma besta fera, saindo de dentro da terra. Você já viu uma besta fera saindo de dentro assim, da terra? Uma besta fera mesmo? Olha o que diz aqui, ó. A besta que emerge da terra. Que besta é essa? Em primeiro lugar, quando se fala de uma besta, ó, a besta, esse nome besta aqui, ó, Apocalipse que diz aqui, ó, no verso 11 aqui, Apocalipse capítulo 13, verso 11, né, tem um título aqui, ó, a besta. Essa besta quer dizer o quê? Um líder, um homem religioso na terra. Sabia disso? O dever desse homem é destruir a igreja de Deus. Sabia disso? Esse falso profeta aqui, ó, a besta que emerge da terra, está falando exatamente do falso profeta. Dos falsos profetas. Esse falso profeta, ele não aceita a verdade. Esse falso profeta, ele não aceita os 10 mandamentos de Deus. Esse falso profeta, ele quer destruir a sua família. Ele quer tirar você da igreja. Ele quer passar uma coisa que não existe para você. Sabia disso? Ele quer passar uma coisa para você misturado mentira com verdade, ó. Verdade, mentira. Verdade, mentira. Para você ficar confundido. Para você nunca conhecer a verdadeira palavra de Deus, nem entender. Aí você ouve lá na igreja. Você sabia? Você já ouviu que muita gente diz assim: rapaz, não entendi nada. Não entendi nada aquela mensagem. Nada. Aquele homem não explicou nada. Quer saber por quê? Você quer nem saber por quê? Isso aqui não é para usar de qualquer jeito. Não. Isso aqui contém todo o poder de Deus. A sua vida está aqui dentro. Sabia? Sua vida está aqui dentro. Essas palavras aqui é que vai julgar você e eu no dia do prestamento de contas. São elas. Então não é de qualquer jeito, não. Porque essas palavras aqui podem mudar a sua história. Pode mudar a sua vida. Pode resgatar o homem das drogas. Pode tirar uma mulher do vício. Pode tirar o filho das drogas, de tudo e quanto. A palavra de Deus resgata qualquer ser humano.
Você sabia disso? Então não é para usar de qualquer jeito. Não é. Tem que pregar do jeito que está escrito aqui. A igreja que não prega do jeito que está escrito aqui, que não prega, tem algum problema. Tem algum problema. Sabia disso? O profeta que não prega do jeito que está escrito, esse profeta tem algum problema, rapaz. Tem algum problema. Cuidado, gente. O fim dos tempos já está aí. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou que no fim dos tempos iria aparecer esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos doutores, falando uma coisa que não existe, uma mensagem que não está escrito na Bíblia. Cuidado. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando que eu já recebi tanta palavra, tanta profecias. Mas a Bíblia mesmo fala, né? Julgar a profecia para ver se é verdadeiramente de Deus. Examinar. É desse jeito. É desse jeito. Olha o que diz mais aqui, ó. Vi ainda outra besta, ó, outra besta emergir da terra. Esse aqui é o falso profeta. Possuir 2 chifres. Rapaz, olha só. 2 chifres. E quando se fala de chifre, dentro da Bíblia, quando se fala de chifre, dentro da Bíblia, no Apocalipse aqui, ó, tá dizendo chifre. E quando se fala de chifre, quer dizer poder. Poder na mão de um homem. Olha, vou ler de novo aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz assim, ó. Vi ainda uma besta. Essa besta quer dizer o quê? Um homem. Um líder religioso. Quer dizer o quê? O falso profeta. Emergir da terra. Da terra. E quem é que está na terra? Não é os seres humanos? Não é a humanidade? Então, no meio da humanidade, esse falso profeta, ele está no meio da humanidade. Sabe disso? Você não sabe quem é quem. Porque o falso profeta, ele é parecido com o verdadeiro. E o verdadeiro é parecido com o falso profeta. Mas pelos frutos você conhece eles. Olha o que diz mais, ó. Possui 2 chifres. Esse chifre quer dizer poder. Poder. Olha o que diz mais, ó. Parecendo cordeiro. Cordeiro. E quem é o cordeiro? Você sabe quem é o cordeiro? Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. Só que aqui diz que o falso profeta, ele é parecido com o Cordeiro de Deus. Olha só. Você já ouviu isso? Em algum lugar? Olha o que diz mais ainda. Olha o que diz mais. Mas fala como dragão. Fala como dragão. Rapaz. E quem é o dragão? Dragão está simbolizando. Aqui é um simbolismo. O dragão está simbolizando o próprio Satanás. O próprio diabo. Sabe disso? O próprio diabo. E aqui o falso profeta estava falando igualmente como o dragão. Falando com o dragão. Falando com o próprio diabo. Olha só. Tenha cuidado você. Tenha cuidado. Porque muitos estão aí no meio de nós. Você não sabe quem é quem. Mas pelos frutos você conhece ele. Você identifica ele. Sabe disso? Ele ou eles. Então é desse jeito. É desse jeito. Olha o que diz mais aqui, ó. Ele era parecido, ele é parecido com um cordeiro, mas fala como dragão. Como dragão. Como dragão. Dragão quer dizer o próprio Satanás. Olha o verso 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta quer dizer Apocalipse capítulo 13. No verso 1. Que é a besta que saiu do mar.
A besta que saiu do mar. Então, essa segunda besta aqui, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Tá vendo só isso? O falso profeta, ele faz que as pessoas, né, perdam o foco de Deus, se afaste de Deus, indo adorar a besta que saiu do mar. Mas que besta é essa que saiu do mar? Que negócio é esse, hein? Você sabe o que é isso? Você acha mesmo que uma besta vai sair de dentro do mar? Você acha mesmo? E essa besta é quem? É um homem, um líder religioso. Você acha mesmo que um homem vai sair de dentro do mar? Claro que não. Esse mar está simbolizando, ó, o mar está simbolizando milhares de pessoas, um mar de pessoas. Você já viu algum assim, como se fosse assim um homem, né? Um homem que corre uma multidão atrás dele, atrás dele. Você já viu isso? Eu já vi esse negócio, rapaz. Não sei se foi em 2013 por aí, ou foi 2015. Que um homem, quando ele veio aqui na Terra, quando veio na Terra, não, aliás, ele já está na Terra, não é isso? Ele veio lá do outro país, do outro país, né? Acho que foi da Itália que ele veio. Quando chegou aqui no nosso país, no Brasil, quando ele chegou no Brasil, né? Uma multidão de gente correndo atrás dele. Ele abençoando, né? Abençoando, beijando aquele outro, né? Olha só, veja isso. E um mar de pessoa correndo atrás dele. Então, o falso profeta, ele vai dentro dessas igrejas de Deus, se coloca no meio do povo de Deus, profetiza aquilo que Deus nunca falou, fala coisa que Deus nunca falou, mostra aquilo que Deus nunca mostrou, não é isso? Profetiza uma coisa que Deus nunca mandou profetizar, para que o povo, né, fique aborrecido, indignado, saia de dentro da casa de Deus, vá para o mundo, e do mundo essas pessoas adorem esses falsos mestres. Sabe disso? Adora a besta, adora o falso profeta, adora o anticristo e muito mais. É desse jeito. Então, que nós venhamos aprender mais e mais ainda. Porque o fim já está aí. O fim já está próximo. Sabia disso? Agora não é o fim não, agora não. É só o começo das dores. Mas que nós venhamos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Mas que nós venha, né, se fortalecer na presença de Deus. Mas que nós venha ter um bom alimento da palavra de Deus. E você que está chegando agora, pega esse vídeo do começo, aprenda um pouco com Deus. Estuda. Para que você não ande enganado no mundo. Amém? E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, minha querida Ivonilda, né, Natalissa, Deus te abençoe, querida. Né? Você que chegou agora, ouça esse vídeo do começo e veja que o fim está próximo. Está próximo demais. Jesus Cristo está voltando. E cada dia que passa, se aproxima da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Só você vê os sinais que está no mundo. Os sinais que está no mundo. É o marido, né? Marido abandonando a mulher. Mulher abandonando o marido. Sabe disso? É guerra no mundo. Nações contra nações. E muito mais. É casamento sendo destruído.
Casamento sendo destruído por causa desses falsos profetas. Os falsos profetas destruindo os casamentos. Sabia disso? Você sabia que tem que... Eu estava imaginando isso agora, eu estava lendo um livro, né? Um livro em provérbio. Provérbio, né? Que eu li ontem. E vi que diz lá, né? Que a pessoa se alegra. Tem pessoa que se alegra quando uma pessoa está caindo. Tem pessoa que se alegra quando um casamento está sendo destruído. Tem pessoa que se alegra quando a vida do ser humano está sendo destruída. Você sabia disso? Isso é coisa dos falsos profetas. Os falsos profetas ficam rindo quando um casamento está sendo destruído. Quando a vida de uma mulher está sendo destruída. Quando a vida de um homem está sendo destruído. Quando os filhos estão nas drogas. Os falsos profetas ficam desse jeito. Sabe disso? Hoje em dia é assim. No lugar de ajudar, só ajuda a atrapalhar. Estragar a vida do ser humano. E muito mais. Jesus Cristo está chegando para botar esses falsos profetas tudo no seu devido lugar. Está chegando. Ai desse dia, hein? Ai desse dia. Com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, os falsos profetas o próprio Senhor Jesus Cristo, na volta dele, vai botar todos eles no seu lugar. Com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a falsidade acaba. Com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa pouca vergonha que está acontecendo no mundo, isso vai acabar também. Com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero é ver essas pessoas se lamentar. Porque é bom ela se consertar logo quando tem tempo. Antes desse dia terrível chegar. Está próximo. Cada dia que passa, se aproxima. Cada dia que passa, está chegando o dia. Ai desse dia, hein? Ai desse dia. É por isso que os falsos profetas estão trabalhando de dia e de noite aí, desesperado, para tirar o povo da igreja. Para destruir os casamentos dos outros. É o que mais tem hoje em dia. Falando coisa que não existe. Deus não falou nada. Revelando coisas que Deus não revelou nada a ele. Profetizando uma coisa que Deus não profetizou nada. Você quer profecia? Lê a Bíblia. A maior profecia é a Bíblia. A palavra de Deus. O que é profecia? Porque é maior profecia do que o livro do Apocalipse. Todos eles é a profecia. É a revelação do fim dos tempos. Lê a Bíblia, rapaz. Não dá ouvido a esses falsos profetas que tem no mundo, não. Só quer ganhar seu dinheiro. Só quer tirar as ovelhas da casa de Deus. Por causa desses falsos profetas, tem milhares e milhões deles longe de Deus. Não quer nem saber da igreja. Por causa desses falsos mestres. Mas quando Jesus Cristo vir, todos esses falsos profetas vai ficar no seu devido lugar. Vai ser colocado no seu devido lugar. Ai desse dia. Ai desse dia. É desse jeito. Então fica todas aí com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe a cada um. Você que chegou agora, pega esse vídeo do começo. Aprenda aí. Com o Espírito Santo. Eu aprendo aqui, você aprende aí e junto vamos crescendo para entrar no reino do céu. Porque o reino do céu é tomado pelo esforço. Esforço para ler a palavra de Deus. Esforço para melhorar como ser humano. Esforço para ajudar o próximo. Esforço para perdoar aquele que te feriu. Aquele que te fez alguma coisa contra ti. Então esse é o esforço para melhorar como ser humano todos os dias. Na casa de Deus, no mundo, aquilo outro. Até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a cada um. E tenha uma ótima tarde. Em nome de Jesus. De Jesus.